Buongiorno e buonasera a tutti voi. Chegamos ao 5º episódio da 2ª temporada do podcast sobre empreendedorismo da Lapor, Salomão e Queiroz Advogados. Nós já tratamos aqui sobre empreendedorismo relacionado à publicidade, empreendedorismo relacionado ao comércio de frutas, empreendedorismo relacionado ao segmento de energia, dentre outros. E hoje, a bola da vez é o amor. O empreendedorismo, objeto desse episódio, é algo imaterial. E para isso, eu convido a minha dupla, o indissociável Guilherme Queiroz. Obrigado por aceitar meu convite mais uma vez juntos. Obrigado, Lapor. Obrigado a todos que estão nos vendo aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre um casamento entre casamento e empreendedorismo. Estou muito animado. Falar sobre amor, afeto e união. Vamos em frente. Vamos em frente e a gente já revela que é tão especial o convidado estar aqui hoje conosco que nessa data ele completa 35 anos. Quem queria flores, colhe alegria. Bruno Bessa Flores, o criador do Bendito Casamento, muito obrigado pelo dia do seu aniversário estar aqui com a gente. Pô, o presente é todo meu, estar aqui com esses rapazes bonitos, engomados, bem vestidos, corte de cabelo, ó, impecável. E é um prazer enorme estar aqui. Por favor, façam o que quiserem de mim, que eu tô muito feliz. Maravilha. Eu volto a dizer que nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify. E bem na verdade é o seguinte, olha, eu confesso que eu conheço muita gente no Rio de Janeiro, mas a pessoa mais irreverente e mais gente boa que eu já conheci nessa cidade é esse amigo que eu tenho há mais de 10 anos. Eu começo, Bessa, Bruno Bessa Flores, ele vai explicar por que ele é conhecido como Bessa. Eu tirei uma frase do seu site que está aqui: da criação de marcas e produtos à celebração de casamentos e realização de sonhos. Bessa, como tudo começou, como você começou e onde você está hoje em dia? Em relação a celebrar casamentos, né? Perfeito. Cara, essa introdução é muito maravilhosa, muito feliz de estar aqui. E assim, você acho que sabe melhor do que ninguém que quando eu comecei a celebrar casamentos foi uma coisa totalmente por acaso. Estávamos num churrasco, eu e nossos amigos, e o primeiro amigo que casaria, a gente tinha na época 26 anos, acho que ele tinha 27, 28, era o Bernardo Costa, e a gente estava debatendo sobre, cara, como é que vai ser seu casamento, era todo mundo muito animado, e eventualmente veio a pergunta, assim, como é que, e a cerimônia, vai casar como? E aí começaram a falar, putz, vai ter que ser na igreja, né? Vai ter que ter o pastor, o padre, o pastor. Alemão? E aí ficaram assim, meio assim, murcharam quando ele e a ex-esposa atualmente, Thalita, quando eles falaram sobre a cerimônia, eles deram uma broxadinha, de tipo, caraca, vai ter que ser lá, né? Tem que ser aquela coisa chata, por eles nem teria, eles só iriam pra festa, beber, dançar, curtir, abraçar os amigos. E foi nessa que alguém brincando falou, pô, chama o Bessa, né? Bruno, eu sou Bruno Flores normalmente, mas aqui pros amigos Bessa, chama o Bessa, pô, mulher que escreve bem, é engraçada, é zoeira, mas também redator publicitário, não ia ser uma vacalhação. Claro. E aí, achei que era um papo de zoeira, assim, né? Os caras falaram tipo Joey de Friends, que o amigo celebrando o casamento dos amigos. Hoje em dia até tá na moda isso, mas naquela época não tinha. E aí me chamou, beleza. E aí teve o processo de depois eles falarem que era de verdade, não sei o quê. Eu fiquei 6 meses sem dormir, porque eu gosto de fazer as coisas à vera, né? Tipo, o convite do meu aniversário podia ser uma mensagem, mas eu vou pra lá pra fazer um clipe, dançar, compor uma música. Então, assim, eu gosto das coisas à vera. E por mais zoeiras que possam ser. E aí, no caso de um casamento que era uma coisa muito séria, eu fiquei sem dormir, porque na minha cabeça, cara, casamento é uma coisa sisuda, solene, né? E eu ia ter que ser chato pela primeira vez, porque, caramba, não sabia o que fazer. Eu comecei a procurar na internet, e eu ia copiar alguma coisa
genérica ali, né? O amor é fogo que arde sem se ver. E em algum momento ia dar meu tom. Só que, como eu tive tempo pra pensar, eu fiz meio que uma análise de SWOT das cerimônias de casamento. E aí eu fui falando assim, cara, por que é tão chato? E aí você foi falando, poxa, as pessoas em geral pensam que falar bonito é falar difícil. Os caras acham que para as pessoas te levarem a sério tem que impostar a voz como um locutor de rádio. E aí, o principal, cara, são chatas porque são genéricas, são impessoais. Então você vai ouvir o mesmo texto, independentemente do que o casal viveu, do que o casal passou, do que o casal vive. E foi nessa que eu falei, cara, deixa eu conversar com o Costa e com a Thalita pra entender como funciona o amor dos dois. Enfim, aí vi que é muito legal ouvir sobre histórias de amor. E aí fiquei ali e eu falei, cara, eu vou trazer a história do casal e vou fazer uma reflexão sobre o que eles viveram. Então, em vez de eu buscar uma parábola na Bíblia, em vez de eu pesquisar, ler um livro para fazer uma metáfora do amor, cara, vamos trazer a história do casal e mostrar que o amor dos dois é lindo. Eles podem ser felizes dali em diante por causa do que eles viveram, dos desafios, das alegrias, de tristeza, mas da história dos dois. Enfim, aí fiz o casamento do Costa e amei. As pessoas gostaram e tal, mas eu amei, eu me senti importante uma vez na vida, né? No meu trabalho como redator publicitário, eu recebia 3 tapinhas nas costas. Pô, valeu, mandou bem, abre lá o e-mail que tem um job novo. Qual foi o ano, você lembra? Esse foi 2014. E aí, nesse dia, as pessoas se penduravam no meu pescoço, me agradeciam, me parabenizavam. Os pais dele pediram desculpa. Eu falei, mas por que, tio? Por que tá pedindo desculpa? Porque eu queria matar o Bernardo. Que ideia de jirico te botar pra celebrar casamento. Mas foi a melhor escolha que ele fez. Então, assim, foi muito incrível receber esse abraço metafórico e literal das pessoas. E, cara, mas beleza. Foi um evento pra botar no Facebook na época, no Instagram. E beleza, celebrei mais uma zoeira minha. Só que, cara, foi tão marcante que eu fiquei namorando. Fiquei que nem um noivinho. Namorando o mercado de casamento. Fiquei vendo vídeo, eu ficava no trabalho. Em vez de ficar no WhatsApp, no intervalo, eu ficava vendo vídeo de casamento. Chorando, as pessoas perguntavam, cara, você terminou? Brigou com a vidinha? Ou eu vendo decoração de casamento. Ah, você tá pensando em casar? Não, é só porque eu acho legal. E nessas andanças ali, descobri que tem a figura do celebrante, que é uma pessoa que não é nada oficial, não é um juiz, não é um pastor, não é um... Só que faz ali um efeito simbólico, né? Uma cerimônia de valor emocional. E aí, depois, 1 ano namorando para tomar coragem de empreender nesse mundo, me arrisquei. Em 2015, falei para os amigos, criei uma marca, Bendito Casamento. A Vidinha é designer, fez um logo bonitinho e tal. Eu tinha até manifesto de marca, mas não tinha cliente. Aí avisei para os amigos, gente, quem gostou daquela cerimônia, eu quero lançar esse produto no mercado. E era para ser um hobby. Assim, um hobby, não, levado a sério. Uma renda extra, né? Uma renda extra, assim. Cara, se alguém me der um troco para fazer a melhor coisa do mundo... Que eu amei, que eu me exatamente, encontrei. exato. Vai ser lindo. Assim, vai ser lindo. Só que aí o negócio foi andando e aí em 2018, em janeiro de 2018, eu larguei meu antigo emprego para viver tempo integral de amor. Você se recorda quantos casamentos você celebrou até tomar essa decisão tão relevante? Em média? Foi assim, eu acho que foram cerca de 30 casamentos, mas muitas pessoas também perguntam assim, falam assim, cara, você, principalmente celebrantes, iniciantes e tal, me perguntam assim, cara, mas que aventura, que virada, né, você apostar nisso. E eu digo assim, eu não fui as pessoas confundem às vezes ser empreendedor com ser maluco, né? E não tem nada disso, porque eu pude levar por um tempo em paralelo, e aí quando eu vislumbrei que eu tava com 30 casamentos fechados antes de 2018 começar, e eu ali num cargo de diretor de uma agência pequena que você tem que criar plano de marketing de uma empresa e promoção da picanha no restaurante, sabe? Aquela coisa de trabalhar muito, assim. E eu, em paralelo a isso, tinha que sair às 7 em ponto, porque tinha reunião com casais. E aí, de madrugada, escrevendo o texto. Então, quando eu vi que o ano seguinte, antes do ano começar, eu já tinha 30 casamentos fechados, eu falei, meu Deus, eu vou pifar.
Então, eu tinha que optar. Você pelo soube que dizer fazer. não. Exatamente. É engraçado você falar isso, porque parece que você passou por um processo que eu passei também, se vocês me permitem brevemente compartilhar, que foi, em certo momento, você começa, me corrija se eu estiver errado, se você começa a pensar, não sei se você pensou, se você pensar, Sim. e se eu dedicasse todo o meu tempo para Uhum. fazer isso aqui, né? Porque quando você tá nesse momento de trabalhar, ter uma carreira numa empresa, e aí você começa a empreender por hobby, Aham. né? Vou ganhar um extra aqui, aí você começa a se questionar, caramba, e se todos os meus esforços fossem para isso aqui? Exatamente. Como é que isso, se já tá dando certo, no seu caso que já tá? E é muito isso, assim. E aí tem uma história que eu conto que parece muito que é caô, mas é verdade. É verdade. Em final de 2017, eu tava com um cara me ligando e falando de um casal que ia casar em fevereiro e que ia casar em quarta-feira em Milagres. E eu falei, cara, mas... E tava entre mim e o padre Fábio de Mello. E tava decidindo. E eu achava aquela ligação muito louca, mas eu ia pro corredor da empresa, né? Saía, ficava falando com o cara. Mas que casal é esse? Não posso falar e tal. E eu não entendia por que isso ainda. E aí, depois de uns 3 meses para tomar coragem, para sair do CLT, né? Que em tese é muito estável, mas basta, né? É uma ficção É isso, uma né? ficção. Tomar coragem de abandonar 10 anos de carreira, toda minha graduação, minha pós-graduação. E tudo aquilo era uma decisão muito grande, mas eu tava inclinado, assim, tava decidido, seguir o coração. Aí eu tomei coragem. Depois de uns 3 meses passeando ali em frente à porta da sala do meu chefe, o Diego. E aí tomei coragem, pedi demissão. Aí saí de lá assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? E ele com um papo de, as portas estão abertas, mas será? Celebrar casamento? E aí meia hora depois toca o telefone. Aí o cara que eu vinha falando no telefone era um produtor de eventos para fazer eu descobrir que o casal era o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza. E que aí estavam fechando comigo, ó. Gostaram de você, vou fechar com você. Então, assim, foi um baita sinal de que não era, sabe? Não era um devaneio, né? Exato. Você tinha que assim. seguir o teu coração. E aí foi um primeiro casamentão, assim, nível nacional, de repercussão nacional, que me deu, além de uma projeçãozinha no mercado, mas me deu um conforto no coração de que não era maluquice que eu tava fazendo. Fazia sentido aquilo ali e me deu confiança pra ficar full nisso e a coisa andar. Por falar em um casamento que teve dimensões tão grandes como esse, fala para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, em termos de repercussão, não em termos de significado, que é muito complicado, todos têm uma beleza própria, mas em termos de famosos mesmo, talvez personagens, eu sei todos, mas compartilha com as pessoas, para as pessoas saberem, porque, na minha opinião, não tem maior celebrante hoje que o Bruno e a Vidinha Maíra, esposa dele, que compõem hoje a Bendito Casamento. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas eu fiz casamento assim, eu não gosto, até em algum momento você famosos, fica... assim, em algum momento você fica buscando, né? É legal e tal. Depois de um tempo você meio que reflete e vê assim, cara, eu caso pessoas que se amam. Perfeito. Mas, assim, de famoso tem o Whindersson e Luísa Sonza, Mumuzinho, Isis Valverde, Paquetá, família maravilhosa. E aí tem umas blogueiras, assim, uma galera famosa, assim. Mas hoje em dia eu não me apego muito a isso, assim. Acho que perde um pouco o cerne, assim, da questão. Mas, assim, mas sou muito grato, pelo amor de Deus. E que se você é famoso e quer casar, vem com Não, e é o resultado de uma relevância também. Assim, Não, muita gente pensa que eu sou amigo. Outro dia, uma noiva, porque eu fiz além de celebrar e contar a história do casal, a gente às vezes faz coisas um pouco fora da curva, do tipo casal. E aí teve um lance que viralizou agora, que foi botar o Fred eu botei um vídeo do Fred declarando o casal casado, né? Porque eles, muito tricolores, e o Fred participava da história, eles se conheceram, tinha a ver com o Fred, e aí eles choraram muito quando o Fred saiu do Fluminense, depois quando ficaram muito felizes, enfim, tinha muito a ver com com o casamento que aconteceu no clube ali do Fluminense? Não. Aconteceu, foi em Guaratiba. Ah, tá. Só que eu fui atrás do Fred e botei um vídeo dele declarando lá o Luiz e Pedro casados. E aí, recentemente, recebi uma mensagem aqui, um pedido de orçamento, falando assim, quero uma proposta
mas já incluindo a participação do Fred, que eu gosto. Que vocês são amigos dele. Eu falei, não tenho Calma. Funcionário. Tipo assim, como se tivesse uma. Cara, sócio, E aí, como. Sócio. Ela, ué, vocês não são. Vocês não são amigos dos famosos? Eu falei, não, cara, a gente. Que nem aqueles aniversários que você contrata um cassino e tem um cara fantasiado de elmo. Exatamente. E aí, assim, as pessoas pensam que a gente é amigo de famosos. E não, a gente. Só que famosos casam. E aí vão atrás, naturalmente. Quem é o cara que tá fazendo legal? Quem é o casal de celebrantes que. Ou, né? Quer um celebrante legal. Pode ser eu, a Vidinha, Maíra, minha esposa. E aí acabam chegando na gente. Mas não é o objetivo. A gente quer ser o celebrante de casais que se amam. Perfeito. Isso é tão inspirador. Aqui no nosso escritório, a gente tem um lema Under Promise, Over Deliver. Prometa menos, entregue mais. E foi essa filosofia que conduziu você a fazer o que fez. Teve um lance também, Bessa, que a Maíra, numa celebração dela, ela trouxe um pelúcia, não foi? A gente faz direto. Tem... esse casal específico era um casal que tinha um hobby inacreditável de caçar bichinhos. Eles têm técnica, eles têm mais de 40 bichinhos de pelúcia. E aí a Vidinha entregou lá um presentinho, uma tartaruguinha, porque vai juntando. Era um casal um cara que era viciado, ele viajava o mundo pra caçar caçar tartaruga. Projeto se caçar tartaruga mental aqui. Não, pra mergulhar com tartaruga. Então toda praia, sempre que eles viajam, ele fala, amor, será que vai ter tartaruga hoje? Será que vai ter tartaruga? Que ele ama mergulhar com tartaruga, ele acha fascinante. E aí a Vidinha que juntou, né, as duas ideias, e aí entregou. E o mais legal é que o nome dele é João, apelido João, e o nome da menina é Fê. E aí ela entregou, e aí a Vidinha falou, João, hoje vai ter tartaruga sim. E aí a menininha entrou com a tartaruga que a Vidinha deu o nome de Feijão, Fê e João. Pô, que então, bacana. assim, pequenos detalhes. Às vezes é um Fred celebrando um casamento, às vezes é uma brincadeira dessa, às vezes eu já fiz uma paródia de Eduardo e Mônica no altar, já teve uma poesia de cordel. Então, assim, a gente vai tentando trazer coisas que tenham a ver com o ambiente. Personalizado e artesanal, né? Exatamente, total artesanal. Isso é um ponto do empreendedorismo que a gente tem que debater cada vez mais, tanto no seu segmento quanto no nosso. É você entender o cliente, você surpreender o cliente, saber fazer uma coisa que ninguém pensou. Aqui a gente se policia o tempo todo para fazer isso também. Bessa, vamos lá. A sua vida deu uma guinada devido a uma circunstância. Foi uma circunstância, foi um churrasco despretensioso. Sim. Você acordou, nós estamos amigos de anos de colégio, uma base ali muito firme, muito sólida, muito leal, e foi muito despretensioso. E aí eu separei uma frase que combina muito contigo, que é o seguinte: muitas das circunstâncias da vida são criadas por 3 escolhas básicas: as disciplinas que você decide manter, as pessoas com quem você decide estar e as leis que você decide obedecer. Você esteve atento a essas oportunidades. E você executou rápido. Ou seja, você sentiu aquela paixão, sentiu aquele prazer, aquele acolhimento das pessoas, ali do pai do Costa, do pai da Thalita. Será que a gente pode afirmar que na qualidade de empreendedor, essa é a sua maior virtude? Ou seja, circunstância, execução. Porque não adianta você ter uma ideia e a ideia ficar na gaveta. Exato. Você sabe que uma vez recebi um convite para uma dessas coaches de propósito e tal, uma coisa até que eu até tinha um certo... Você gostava? Não, distanciamento, okay, assim, tinha um certo preconceito, o vulgo ranço, assim, né, olhando de fora, e ela me conquistou de tal maneira, Lili o nome dela, e ela falou que eu era o protótipo do propósito. Que ela viu assim, cara, e aí me chamou para dar uma palestra. E aí eu fiquei pensando na minha trajetória. E aí eu falo nessa palestra, tem uma palestra de 40 minutos, mas resumidamente, que a vida inteira eu tive sinais de várias coisas. Então, desde moleque, eu era a única criança que fazia apresentação pro Dia das Mães. Então, com 5, 6 anos, todo mundo ia lá na aula fazer.
Com 7, 8 anos as crianças já estavam com vergonha, com 9 já estavam marmanjos, com 10 já estavam julgando, e eu tava lá dançando sozinho pras mães, né? Aí depois, todo mundo falava pra mim, você tinha que ser ator, você tinha que ir pra Globo, a Globo tá te perdendo, pô, você tinha que fazer teatro. E aí eu falava com meu pai, não, isso não vai ser legal, e eu parava nisso. Teve um dia que, pós-night, no Mac Night, um diretor da Globo me deu um cartão e falou Big assim... Brother, né? Não, Big Brother não. Esse foi outro. E o cara falou assim, Big Brother. falta isso na gente. Eu preciso de gente assim, que eu fui dançar. Eu ia pra night pra depois dançar no Mac Night, que era o meu real objetivo, dançar no McDonald's. E aí o cara me deu um cartão e falou assim, a gente precisa disso. Você vai ter vaga em Malhação em qualquer lugar, me manda uma mensagem. Aí eu, achando que aquela sabe, um cara desconhecido te oferecendo, você sempre pensa o pior. Enfim, a vida inteira me deu sinais de que eu tinha que estar em algum momento em cima de um palco, com o microfone na mão, dançando, zoando, brincando, botando essa energia. Se inspirando, né? Trocando Criando isso com as pessoas, né? Tipo, interagindo, alguma coisa, a vida deu sinais e as pessoas verbalizaram isso. Eu sempre levei, não, vou estudar aqui, Santo Agostinho, PUC. Tradicional. Já foi uma loucura eu fazer publicidade, não fazer engenharia, assim, né? Já, assim, dentro Perfeito. do que se espera ali. E aí, cara, depois com 26 anos, apareceu esse sinal de um amigo me chamando para celebrar o casamento. E aí eu meio que já tinha uma maturidade para entender esse sinal da vida, essa oportunidade. E aí, hoje em dia, não é um palco, mas é um altar. E eu tô ali contando histórias, estou interagindo, tocando as pessoas, seja para rir, para emocionar, mas estou participando de alguma forma ali de um trabalho artístico que talvez fosse o que a vida veio me indicando muito tempo e eu ignorava porque, afinal de contas, poxa, nenhum teste vocacional vai dar celebrante. Eu fiz vários testes vocacionais. E o mais próximo de mim foi publicitário, comunicação, Sim, beleza. claro. Mas celebrante não vai dar. Então, às vezes, as pessoas não sabem, não tá na cartilha essa opção de... Quando você vai fazer aqueles cadastros na internet, você tem que escolher uma profissão assim. Exato, eu não tenho, eu boto publicitário porque eu me formei, né? Então, assim, acho que lá em algum registro, eu não sei quem é que tem esse registro, tenho diploma de comunicólogo, sei lá, publicitário, eu boto publicitário. Mas celebrante não tem. Às vezes eu preencho de sacanagem alguma pousadinha assim, profissão, celebrante. Cara, é realmente muito fascinante, Bessa, como é que a irreverência, a criação, essa leveza sempre te perseguiu, né? Desde quando você era garoto, no colégio, até a época da faculdade. E mais uma vez, assim, para quem não conhece o Bessa da Intimidade, é um berço de criação. Você certamente você já cantou alguma música dele, você fala como ele, e você não sabe, porque é um encadeamento de influência infinita. Então, mas vem cá, Bessa, ainda na qualidade de empreendedor, você é um empreendedor de propósito, com propósito. Agora, qual seria a qualidade que você ainda precisa se aperfeiçoar dentro do universo do empreendedorismo, que o que você vende é um serviço super ultra personalizado, não existe ninguém como você, não existe ninguém como a Maíra, mas você não pode deixar de empreender. E aí as técnicas que você faz a gente vai falar posteriormente, mas o que você ainda precisa evoluir como empreendedor? Eu acho que eu preciso evoluir em ser menos procrastinador. Na verdade, é agir com mais rapidez para poder, porque eu tenho muitas ideias, tenho muita coisa na cabeça, mas eu não consigo pôr em prática porque eu tô lá uma semana dedicado a escrever um texto único, né? Porque todo casamento é único, todo final de semana a gente tem casamento. E aí eu tô lá dedicado a escrever um texto e tal. Só que, poxa, às vezes eu sento para escrever e tudo bem, tem o ócio do artista. Mas, cara, eu não posso ficar 2 horas em frente ao computador distraído sem estar executando aquele processo ali. Porque, cara, eu tô deixando... Tem várias ideiazinhas na gaveta que eu quero lançar, mas eu fico preso a isso, né? Então, assim, cara, minha prioridade, óbvio, sempre vai ser escrever o melhor texto possível pro casamento de sábado. Mas, cara, se eu terminasse ele quarta, eu conseguiria ter 2 dias para ativar outras ideias que talvez fizesse meu negócio andar, não sozinho nunca, porque eu vou precisar de mim, mas
trabalhos extras, assim, né? Tipo assim, sei lá, uma lojinha virtual com frasezinhas bonitas de amor, Claro. né? Que a gente tem em decoração. Então, um negócio de moda, enfim, mas infoprodutos, né? Perfeito. Talvez pudessem ser situações assim, investir para dar palestra, coisas... Eu ouso dizer que a procrastinação ela é uma tendência da nossa geração. 30 e poucos anos. Muita informação, né? Tipo, Muita informação. Na época dos nossos pais, eles tinham que lutar para conhecer a história da Grécia Antiga, buscar uma enciclopédia Barça, etc. Hoje em dia, você tá ali distraidinho, você quer ver por que a torcida do Fluminense está contra o Thiago Santos, a contratação fazendo uma homenagem, você é muito tricolor. Então, e aí eu faço um diálogo com a ambiência, tá? O Queiroz, ele às vezes fala para mim, porra, às vezes eu tento ficar em casa cuidando do flash e a minha produtividade em casa não é tamanha quanto aqui, que a gente bota a nossa armadura. E eu a mesma coisa. Eu às vezes costumo escrever os Flash é meus meu artigos. pet, tá, gente? Hã? Flash é meu pet. Pra não pensar em outra coisa. E eu, às vezes, quero escrever meus artigos de doutorado em casa, que eu tenho mais livros, e eu realmente, quando eu tô sem a minha roupa, sem o meu escritório, sem a minha equipe, eu tendo a não produzir bem. Aonde você escreve, em que medida você acha que a ambiência te ajuda a performar nos seus textos? Uma cafeteria, você vai viajar com a Maíra pra serra, pra praia, isso influencia? Em casa você já tá habituado? Não, Como é que é? eu tô habituado. Não, assim, em casa, ali eu tenho meu escritório, eu me fecho. A gente, quando a gente se mudou, começou a morar junto, a gente tinha um escritório, tinha uma bancada grande para os dois trabalharem lado a lado. Mas é de 10 em 10 minutos, principalmente eu, tá? Mas um fica mostrando, olha esse videozinho aqui, olha essa coisinha aqui. Aí, você recebeu a parcela de não sei quem? Me manda, sabe? Então, Ela te dá um chute no joelho. aí fica começa a se distrair demais. Então ela vai pra sala, mas dentro, assim, o ambiente, óbvio, um bom ar-condicionado, silêncio, e eu consigo trabalhar legal, assim. Mas e é fogo isso, porque o meu maior motivador para produzir é o deadline. Então é terrível isso, porque seja onde for, se eu estiver viajando, eu já estive em Aruba para fazer um casamento, e eu tinha tinha um outro casamento sábado no Rio de Janeiro, eu ficava no quarto, falei assim, meu Deus, tem que escrever isso aqui rápido para curtir um pouquinho. Claro. Então, assim, cara, em 5 horas eu conseguia produzir uma cerimônia que eu levo 3, 4 dias para produzir em tempo normal com a minha procrastinação. Tá. E mesmo nível de qualidade. É isso que eu tento tento mentalizar para conseguir fazer, mas assim... E deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se eu tô adiantando nosso roteiro, que a gente tem um roteiro. Sem problema nenhum. Em que momento, e aí eu sempre brinco aqui com o Felipe, com o Laporte, caramba, eu queria tanto ter uns 5 meus aqui para poder eu delegar para mim mesmo e fazer aqui. Até que ponto porque isso é uma ideia de crescimento do empresário. Às vezes a gente até chega a dizer, cara, não tem como. Será que tem como chegar a algum lugar sozinho, fazendo absolutamente tudo sozinho? Então a minha pergunta seria, até que ponto você vê que é essencial você estar escrevendo texto? Até que ponto você já pensa em ter alguém que tem que ser alguém que tenha uma atividade intelectual, né? Assim, é que nem o próprio direito. Precisa de alguém que seja advogado, não é qualquer pessoa. Então, É delegação. Um pouco, a delegação. Até que né? ponto até que ponto é possível? Você já pensou sobre isso? Eu tô falando isso por causa dessa questão de ter vários textos para escrever. Pois é, na verdade, eu me limito a ter um casamento por semana, ou, quer dizer, um casamento por dia, com certeza. Mas 2 por semana dá para fazer. Se for sexta, casamento sexta e sábado. Às vezes tem um artista que casa terça-feira, maravilha. Mas eu já fiz uma vez para nunca mais fazer 2 casamentos no mesmo dia. Sabe? É muita informação. E é muita adrenalina, você dedica muita energia. Sim, claro. Aí eu fiz um casamento 4 da tarde em Mangaratiba, 8 da noite aqui no Rio. E aí cara, é muita ansiedade, assim, a pessoa depende muito de mim, eu não posso estar com a saúde mais ou menos. Empreender não gera ansiedade nenhuma já, né? Então... Enfim, mas essa sua pergunta é boa porque calha com o assunto vidinha, né? Quando a Maíra, minha vidinha, foi promovida a celebrante. Porque desde quando o negócio começou a bombar, os amigos verem, você saiu no site, saiu na Caras, não sei quem.
E aí, todo mundo falava pra mim, cara, você tem que escalonar isso aí, você tem que botar um exército de benditos. E eu falava assim, cara, gente, isso é um trabalho muito artesanal, porque não é só o texto, eu não posso fazer o texto, porque quem vai se envolver com o casal é a pessoa, né? Tipo, acho estranho eu entrevistá-la, eu escrever e aparecer um fulano lá. Então, precisa ter muito a minha pegada, alguma coisa próxima do meu jeito de ser, do meu carisma. E não dá pra falar assim, uma pessoa que escreve bem, mas nem sempre a pessoa que escreve bem vai entregar o texto da forma que eu E não vai entrego. entrevistar com a mesma habilidade que você, não vai e às interagir vezes com os pode até dois, né? escrever melhor que eu, só que vai ser uma abordagem que não é bendito. Total. E aí, as pessoas falando disso, uma vez eu conversando com a Vidinha, eu falei, Vidinha, só tem uma pessoa capaz disso, com essa mesma, com esse perfil e que conhece o bendito Ela de quem? cabo a rabo. Ela quem? Eu falei, você, cara. Ela, será? Eu falei, é. E aí até que pintou uma oportunidade. Eu queria primeiro ver um texto dela. Falei assim, entrevista um casal de amigas tua, um casal de amigos seus, e me faz um texto para eu ver como você produz esse texto, para ver se você pescou, porque, um detalhe, até então, e até hoje, eu nunca fiz um casamento sem que ela aprovasse meu texto. Que legal. Eu leio para ela, a gente grava áudio, cada um vai pro lado, hoje em dia cada um faz um casamento no mesmo dia. Então, sexta-feira, a gente troca esse áudio que cada um grava e fica anotando. Vai fazer essa piada mesmo? Achei tão lindo isso aqui. Eu não entendi, você não situou no tempo essa parte aqui. Então, a gente vai se corrigindo, enfim. Naquela altura, em 2019, ela já tinha ouvido mais de 100 cerimônias minhas. Então, ela tinha ela era formada, era pós-graduada em bendito. E aí, eu queria que ela fizesse um texto, enfim, blá, blá, blá. E ela não fazia aquela coisa de, vou fazer. Até que pintou uma noiva lá que perdeu o celebrante faltando 10 dias pro casamento. Eu não tinha data e falei, ô noiva, você topa ser nossa cobaia? Ela, como assim? Eu falei, cara, a gente não vai nem cobrar a cerimônia, mas a Vidinha aqui, Maíra, ela quer... A gente tá tentando ver se ela vai virar celebrante. Precisa de alguém. Ela, bacana, não, eu tô que desesperado, legal. eu topo, óbvio. Se você tá indicando, se você confia, eu topo. E aí a Vidinha fez e arrasou, e foi legal pra caramba. Que bacana. E aí consegui, foi a primeira pessoa que eu consegui delegar. E enfim, ela tá correndo aí, tá em paralelo, assim, mesma empresa e tal, mas ela tem os noivos dela, ela que se reúne com os noivos dela e funciona. Agora, outra pessoa eu acho muito arriscado, mas... Fazer um curso interno lá. Interno, né? Então, a luz no fim do túnel foi uma coisa que aconteceu que na pandemia a gente conseguiu fazer um curso que pediam muitas pessoas, assim, tipo, realmente ganhamos uma notoriedade e tal no mercado, nesse micro mundo que vocês não vão saber, mas que existe, assim, tipo, a galera que quer celebrar casamento no Brasil, assim. Pediam curso, pediam mentoria, eu falei, não tenho tempo. O tempo veio na pandemia, e aí lançamos um curso. E aí, dentre vários, a gente tem uns entre 80 e 90 alunos, e tem uma galera ali que eu chamaria pro meu time, então... Dá pra acessar por onde? Pro seu Instagram, quem quiser dar uma olhada no curso, ainda tá Sim, fazendo? Sim, não sei se vocês vão me criticar, mas eu lancei, fiz aquele negócio de primeira turma, prazo para se inscrever e tal, não sei o que lá. E quando voltou o casamento, as pessoas, quando é que vai ter outra turma? E eu falava, aí eu internamente, eu falei, cara, não tenho paciência para fazer live, para fazer, não sei o que lá, vamos abrir a segunda turma e deixar? Então tá lá aberto, quem tiver interesse de fazer o curso de celebrante, do Bendito Percurso é o nome. Quem tiver interesse, então pode é um produto permanente, né? Ficou um produto a pessoa permanente. paga ali e vai ter o conteúdo de vocês. Exato. E as pessoas que estão interessadas, elas têm acesso a vocês? Sim, a gente tem um grupo, fez um grupo de WhatsApp. Tá legal. E a gente troca muito, assim. É muito legal. Bacana. A gente ia chegar nesse momento, você antecipou, e você realmente explicou tudo, né? Contexto, necessidade, época de pandemia, não tinha casamento, então você precisa ter uma fonte de renda. Isso. E aí, de forma involuntária, vocês falaram, cara, vamos transmitir o nosso conhecimento para quem deseja fazer o que a gente faz. Em relação às gravações, são quantas horas de curso, por favor?
De curso são Quantas horas gravadas? São 10 horas gravadas, são 18 aulas, né? São aulas, não são, as aulas não são tão extensas, assim, tem aula de 20 e poucos minutos e tal, e são 7 módulos. Bacana. E aí tem diplominha e tal, mas o que foi mais legal é quando a gente no início falou assim, nós vamos fazer um Instagram exclusivo com material de aula pra gente trocar ideia. Só que aí eu acabei criando um grupo de WhatsApp. Cara, tem 80 pessoas lá trocando muito, assim, e é muito legal, porque foi uma galera boa e do bem, assim, que, cara, troca experiências e do tipo, cara, passei por isso, o meu contrato não previa isso. Então, assim, a gente vai evoluindo ali, vai trocando ideias. Vocês já passaram por essa situação? Foi um negócio, assim, impressionante. O grupo do WhatsApp virou um ativo do curso, que virou ativo graças aos alunos. Hoje em dia, quando alguém... o curso é legal, pô, maravilhoso, as pessoas amam, tá? Tem depoimentos incríveis. Mas, eu falo isso, cara, tem um ativo ali que não esperava, que veio naturalmente, que eu sou até grato aos alunos, que era esse grupo de WhatsApp. Por que você falou, gente, de criticar? Porque a gente critica quem não empreende, né? A gente critica quem tá na inércia. A parte de criticar? Não, é porque eu tô falando... Até agora assim, são só elogios pra você. Não, mas é porque eu sei que eu falho eu deveria agir de forma mais... O infoproduto? O infoproduto, assim, deveria... Talvez você podia dedicar... Eu não sabia que estava aberto, por exemplo. Tá aberto. Eu Eu achava sei que que, ele não é era- uma, ele eu era sei que é uma temporário. técnica errada de... Você tem que estar sempre ativando o gatilho de escassez, gatilho de tempo, né? Vai acabar. Então, assim... E é porque as pessoas vão postergando. Tem um monte de gente que realmente fala assim, eu tô louco pra fazer seu curso. Quando é que abre de novo? Eu falei, não, tá aberto. Então tá. Então vou esperar chegar um dia. Então vamos fazer o seguinte, quando lançar, tem mais 48 horas pra acessar. Eu boto um deadline ali. Você não gosta de deadline? Então... Exatamente. Mas enfim, isso é uma resenha mais técnica que tem profissionais habilitados para fazer isso. Vamos dar uma viajada? A pessoa torna fã da Bendito Casamento, posteriormente pode se tornar aluna, e também a terceira etapa é se tornar concorrente. E aí você tem um fomento a esse tipo ao teu mercado, tá? E aí o que eu acho que pode acontecer, vê se eu estou viajando, eu quero saber a tua opinião. Os celebrantes, eles vão se segmentar cada vez mais. Ou seja, talvez para um casal de negros, eles vão querer um celebrante negro. Sim. Para um casal de oriental, eles vão querer um celebrante, uma celebrante oriental. Será que essa é a evolução? Ou qual seria a evolução de você que fomenta, você traz para sua base de alunos, fã, aluno, concorrente? Cara, e aí, se tiver muito concorrente? Cara, meu pai é muito preocupado com isso. Cara, você tá lançando um curso, você vai criar um exército de concorrentes. Você tá dando arma ali pro Coringa e... Exatamente. Aquela cena do filme. E aí o que eu falo é o seguinte, é que, pelo contrário, obviamente, eu não posso ficar parado, eu não posso parar no tempo e não estar atento ao que pode surgir. Só que, cara, pelo contrário, eu estou sendo, primeiro, generoso, estou abrindo muita coisa pra galera, e eu acho que generosidade gera generosidade. Então, se um aluno meu virar o maior player do mercado, cara, eu quero que o cara olhe pra mim do tipo, cara, eu não tenho a data, mas esse maluco aqui é fera. Aprendi com ele. Aprendi com ele. Então, eu quero isso. Segundo, já é uma prova social absurda você ser, um celebrante que faz casamento de Total. não sei quem lá, viaja o Brasil, o mundo, Total. faz casamento famoso e tem um curso, Bendito Percurso, que ensina para 100 pessoas, e mais futuramente. Então, você vai ganhando, na verdade, notoriedade. Mas a questão principal para mim é que o meu maior concorrente não é o fulano ali que aprendeu a celebrar, ou que celebra, eu tenho vários amigos. Cara, o meu maior concorrente é a cultura, sei lá, cristã do país, que, na verdade, meu maior concorrente são as cerimônias de casamento tradicionais. Assim, eu acho que ainda tem muita gente que... Claro, o mercado de celebrante está crescendo, mas a gente cresce vendo filme da Disney, que a pessoa casa numa igreja e tal. E aí eu quero que
eu quero fortalecer o mercado. Então, quanto mais celebrante bom tiver, eu acho que a gente vai... É um mercado novo ainda. Então, você vai sendo falado. Na época do meu primeiro casamento, eu não tinha opção. O cerimonial, que é quem cuida do casamento, não dava opção aos noivos de celebrante. Ah, vai casar onde? Vai ser o quê? Um juiz de paz ou vai casar na igreja? Ou você tem alguma fé específica? Hoje em dia existe. Ah, você vai celebrante? Quando eu comecei, não tinha... Por exemplo, existe guia de fornecedor, que são sites, são plataformas que indicam fotógrafos, decoradores e tal. Nenhum tinha celebrante. Hoje em dia já tem. Então você vai criando, na verdade... A gente está abrindo margem, a gente está desbravando um mercado e eu quero que lá na frente seja uma parada muito consolidada, do tipo nível decorador, nível fotógrafo. E aí, quando tiver lá na frente e perguntar quem é o melhor, espero que o bendito casamento esteja lá no topo por causa dessa coisa que foi sendo construída. Cara, eu vi uma vez o Ricardo Amorim, economista, ele disse no Instagram dele que a maior parte das profissões daqui a 20, 30 anos sequer foram criadas. Aí eu fico pensando aqui, os teus pais são figuras muito carinhosas, muito gente boa, mas tradicionais. Sim. Eu fico imaginando um jantar deles ali, entre... Cara, quem diria? O Bruno, nosso celebrante de casamento, e uma coisa que jamais eles iam imaginar. Você é um publicitário de sucesso, com uma agência ou representando uma Subindo empresa editora, multinacional, né? e é uma coisa que realmente nenhum pai Isso ia imaginar você ter um boom no mercado gigantesco. Cara, nesse lance, a parada de famosos é muito bom. Porque antigamente eu sentia que falava... Não, mas e aí, Bruno, tá fazendo o quê? Ah, ele tá... Deu agora pra celebrar casamento. Aí quando... Depois que o negócio vira... Pô, bate no peito. Ó, Isis Valverde casou com meu filho. Tudo bem que não foi o cara... Ele foi o celebrante, não foi o marido, mas... Hoje em dia ele... Você casou. Não, mas ó... Pô, Lucas Paquetá que tá na seleção... Meu filho que casou, sabe? Sim, Mudou claro. a postura. Claro, assim. claro, Então, claro. Pra eles é muito louco, mas eles passaram a curtir muito. Meu pai tinha um pezinho atrás, minha mãe sempre amou essas galhofas. Quer dizer, galhofa é sacanagem, tô falando sério que o tempo inteiro. É porque no início parece uma coisa fanfarronesca e você profissionalizou muito. Exatamente. Né? By the way, Bessa, a sua mensagem ela precisa chegar. E aí a gente falou, você tem um Instagram muito movimentado, você coloca cara, a Maíra coloca cara, tem arte, tem as frases são bem redigidas, a comunicação é muito bacana ali do Instagram, o Instagram é muito bem sucedido. O site também, tá? O site também e o boca a boca é muito poderoso. O site tá um pouquinho desatualizado, mas eu esperei você falar isso, eu vi que não tem a Maíra ainda. Né? Cara, a gente tá pra fazer, mas tem que entrar em contato com o servidor, não sei o quê. Tá todo pronto. A gente sabe como é que Só que como é que é? Front page, não sei o quê. Meu irmão... Mas nessas formas de comunicação, de fato, o teu tripé é esse... Instagram, site e boca a boca. Eu tua diria base ali, né? eu acho que uma puta frase feita, mas o melhor marketing é o bom trabalho. Por quê? Porque, assim, depois você chega num patamar... Antigamente, né, também as redes sociais vão mudando, a forma de trabalhar. Era uma coisa... Todo dia tinha que ter post. Todo dia tinha que ter post. Hoje em dia, depois você chega num certo patamar no mercado, que todo mundo te reconhece e conhece... E chega, e já ouve falar, e já chega, olha, eu ouvi falar muito bem de você. Eu prefiro, hoje em dia, botar bons conteúdos. Então, assim, no feed, mês passado, eu postei 3 vídeos. Só que são 3 vídeos. Um dos vídeos foi editado pela Globo, que foi uma matéria que o Esporte Espetacular fez comigo sobre o casamento que o Fred participou. Então, assim, prefiro botar um puta vídeo com qualidade, do que... Então, outro dia foi um corte da Vidinha falando num podcast. Então, assim, são esse tipo de abordagem. Mas o que acontece? Assim, o boca a boca é fenomenal, porque em 7 anos de carreira, eu falei para 100 mil pessoas em casamentos. Né? E todo mundo jovem, todo mundo numa idade propensa a casar. Então, a pessoa vê o meu trabalho. E daqui, eu fechei hoje um casamento... Hoje, essa semana, fechei um casamento de uma menina que me viu há 6 anos. Um casamento que lá atrás, assim, ela falou, cara, quando eu arrumar um noivo, eu vou casar contigo.
E aí ela arrumou e a gente fechou agora, vai casar ano que vem. A propósito, a minha irmã foi num casamento no sábado, em Búzios, Verdade. e tava celebrando. Cara, onipresente. A bendita é onipresente. Bessa, vamos lá. Ansiedade. Augusto Cury, seu livro, ele diz que a ansiedade, ela tende a aumentar cada vez mais, e mais, e mais. Pois bem. Quero Você- comentar sobre essa aí. Você é um profissional amador. Isso não amador em termos de expertise, mas que ama o que faz, segundo as suas próprias palavras no seu site. E aí a gente trocando uma ideia, tá? Eu te chamei mês passado, aí você tinha um casamento para celebrar, e aí você colocou ali no WhatsApp, pô, mas, cara, será que eu sou o perfil mesmo? Eu sou um empreendedor da arte, do preenchimento, do amor, do propósito, da alma. E eu te digo, você é um potencializador de felicidade. A felicidade está no teu DNA. Pois bem, aí você chega no dia do casamento, que as pessoas, teoricamente, estão num nível ali de emoção muito grande. Pergunta 1 e 2. Como é que você faz para lidar com a ansiedade dos noivos? E depois, como é que você faz para lidar com a sua ansiedade? Você ainda fica ansioso? É uma coisa muito leve? Enfim, primeiro a ansiedade dos noivos. O pessoal fica te ligando. Pô, Não, tô muito nervoso, e aí, me ajuda? E eu queria complementar, porque eu sempre costumo brincar que as pessoas falam, você faz divórcio. Assim, brinco, é o caso também, mas o nosso casar é fazer um regime de bens, Sim. é fazer a alimentação. E eu acho desafiador você lidar com pessoas que estão finalizando uma união, mas talvez seja tão complicado quanto alguém que está na iminência de fazer, que pese seja uma situação mais feliz. Não, é porque... Como é que é? Primeiro, assim, existe um fornecedor que realmente sofre com a ansiedade das noivas, que o nome dela é cerimonialista, ou dele, né? Cerimonialista, que é o assessor de casamento, que é o cara que, inclusive, fala comigo, mas que fala com fornecedor de docinho, fornecedor de decoração, o cara que é o maestro da festa. Esse aí tem que ser psicólogo, secretário, tem que ser produtor de evento. Tem que ganhar o triplo. Esse aí trabalha diretamente com o nervosismo do casal. Eu trabalho em certa medida e tal, mas eu falo que tem 2 motivos. Todo mundo me pergunta, pô, noiva é muito chata, né? Noiva é muito chata, neurótica. Eu costumo dizer que eu não vejo isso por 2 motivos. Um, que a gente atrai muita gente boa. A nossa proposta, quem vai atrás do bendito casamento, é quem tem muito orgulho do seu amor. Já respondendo a sua pergunta, assim, é quem quer que a sua história seja compartilhada, porque lá a gente traz a história do casal, a gente conta a história do casal. Então, é quem tem orgulho do que está sendo vivido ali. Não é muito... Poxa, claro, você vai fazer um contrato ali, já tem uma questão de, pô, vai ser divisão de bens, não vai ser total, vai ser parcial, sai pra lá, que, pô, a minha herança não A mexe gente aqui. podia botar um texto seu nos pactos, né? A gente fala pra ele botar um texto Exato. seu no pacto. Aí Isso é bacana. Vai deixar mais leve, assim, né? E aí, acaba que eu... Então, por esse motivo, eu não sofro muito, não pego noiva chata. Por mais que a pessoa seja chata com o assessor lá, com o cerimonialista, mas comigo, com o celebrante, eu vivo... Você é blindado, então, disso. Eu só pego filé, cara, eu ouço de amor. Engraçado, eu ouço achava que as história. pessoas, por tão bacana que você é, por tão acessível, vou ligar meia-noite aqui, 3 dias. Agora você vai falar sobre Não, mas tem, É, isso o tem. noivo também, cara, meu irmão, tô suando. Vou falar não sobre sai a nada tartaruga. na minha cabeça. Fala alguma coisa pra eu colocar nos meus Não, votos. mas isso Já tem. deve ter, cara. Isso tem, Me mas eu ajuda aí, adoro, né? mas eu gosto. Lembrei de uma coisa que... Exato, mas pô, tem isso que a gente tem. Eu converso com o casal separadamente, com cada um mês antes do casamento. Então, de lá pra cá, a pessoa... mas faltou dizer isso aqui, ó. Que ele abre... Ele bota a pasta de dente na minha escova. Então, assim, ela achou aquilo importante. Pior, que isso eu até acho legal mesmo. Mas enchem de detalhes e tal, e eu acho muito legal. Mas, realmente, mandam lá... Eu falo, me manda áudio aí, um dia eu vou ouvir. E a minha ansiedade, eu sou muito ansioso, cara. Eu sofro de insônia real, oficial. Faço até um tratamentinho com os fitoterápicos. Mas tô aprendendo a lidar com isso. Porque até hoje eu acho bizarro que eu case as pessoas. Eu vou assim, viagem. Pô, às vezes eu pego avião. Muitas vezes eu pego avião, mas já saí 2 vezes do país para celebrar casamento. Eu acho isso uma viagem completa. Esse rumo que a minha vida... Literalmente. Né? Cara, é muito louco. Então, às vezes, quando eu paro pra pensar,
Eu falo, ai meu Deus. Sabe aquela coisa da insônia? Eu tô tentando dormir, tô pensando, ai meu Deus, não Mas posso você mandar tinha mal. isso na publicidade, na qualidade de redator de agência, você tinha isso antes também? Não, bem menos, bem menos. Só quando era um projeto muito grande, que não sei. Bessinha, a próxima pergunta é relacionada à sua inspiração. Como eu introduzi você aqui, um cara que sempre teve a irreverência, a criatividade, a criação como insígnia. Do que você se nutre para ser um cara realmente tão original? Livros, podcast, filmes, teatro. By the way, qual foi aquela peça que a gente foi assistir 10 anos atrás? Lembra? Cara, esqueci o nome, mas era Kafka. Era Kafka. Era o Processo? O Processo. O Processo. Pô, foi grande parceiro. Precisamos voltar A ao gente teatro. assistiu no centro, não foi? Foi no... Eu li o livro depois. É? É, nota Eu 7,5. nunca li interessante. Kafka, sabia? Mas acho que é mais para a galera do jurídico. Mas, e aí? Como é que você se nutre de inspiração? Olha, uma coisa que eu acho que eu já fazia naturalmente, mas uma coisa que eu aprendi na publicidade é buscar muita referência. Não é você estar sempre com o olho aberto, ouvido atento para tudo, assim, não se fechar. Então, cara, eu leio, Walter Ugumã, eu gosto muito de Saramago, mas, cara, eu vejo Twitter e acompanho o BBB. Então, assim, e no processo de conhecer o casal, você vai buscando, cara, que autor você curte? Que música você ouve? Então, assim, o que você gosta de consumir? Então, às vezes, né, ainda mais uma celebração leve, então você pega referências, às vezes, eu já tive referências que vão de Guimarães Rosa a Friends, sabe? Você tem que estar aberto. Então, assim, eu tenho o meu gosto, que é muito amplo. Então, assim, sei lá, o último livro que eu li foi... Os últimos, né? Foi uma trilogia de escravidão, Laurentino Gomes, assim. Que legal. Bom? Pô, maravilhoso. Agora, se um casal... Por exemplo, uma vez fiz um casamento no teatro, no tablado. Que massa. Aí eu peguei um ensaio... era um ensaio sobre dramaturgia de Alain Badiou, que falava do trabalho do artista dentro de um teatro, e foi uma metáfora incrível, que eu sou muito orgulhoso ali, que eu consegui captar do cara ali, que falava, o casal se conheceu em aulas do tablado. E aí desse livro eu peguei um conceito maravilhoso, que ele fala que o teatro, ele exige muito ensaio, muita repetição e um bocadinho de improviso. Eu falei, cara, isso é igualzinho o casamento, cara. É um trabalho duro de você se conhecer, de você se esmerar. Vai ter dia sem plateia para aplaudir. Vai ter dia que você não tá muito bem, mas você tem que dar o seu melhor. E aí, poxa, super funcionou lá, foi lindo, assim. Eu tive o privilégio de fazer transformar um palco do tablado, que consagrou tanta gente, num altar, e eu celebrei ali o casamento de dois amigos ali, no caso. Eles são um casal de amigos meus, né? Mas, enfim, mas é isso, assim, fonte de inspiração é muito ampla. E, basicamente, é a história do casal. Então, a partir daquela história, eu vou buscar, caraca, se a pessoa citar nominalmente um artista, óbvio que eu vou atrás, mas se a pessoa, invariavelmente, aquela história ali vai ser meu ponto de partida para justificar por que o casal pode ser feliz dali em diante, né? Então, assim, tudo que vocês viveram, olha para essa história e olha para ela e se inspira para vocês continuarem sendo muito felizes dali em diante. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. ChatGPT. Aliado ou inimigo? Olha, nessa questão, eu ainda não entendi muito bem como é que ele pode ser meu inimigo, não. Porque é um fato... Esse trabalho, acho que nada vai substituir o toque, a sensação de estar com um ser humano ali. Por mais que, ele escreve bem pra caramba, né? Mas... Esse seu roteiro aqui, inclusive, é todo dele. Demorou um minuto pra fazer. Você é real? Falei, chat, aí, o cara é esse aqui. Veio pronto. Mas assim, eu acho que... Eu não me assusto, não. Assim, teve uma... Quando o Bendito Casamento fez 5 anos de trajetória, a gente fez um filme lá que eu escrevi um roteiro que eu falo em off no vídeo, de um estudo que fizeram que, assim, aquela história de que daqui a 20 anos
metade das profissões não existem e tal. E que no futuro ou os trabalhos vão ser muito, muito tecnológicos ou muito, muito pessoais. De você, assim, as pessoas vão sentir falta de estar relacionado com pessoas, com gente, com troca humana. Enfim, eu acho que isso que me resguarda ali para ter um futuro ainda nessa troca interpessoal, assim. Não me assusta ainda, não. Você vai celebrar um casamento no metaverso. Eu vou gostar. Aliás, você estava escrevendo um texto sobre herança no metaverso, não foi? Perícia de bens na partilha. Perícia na partilha de bens no metaverso. Já chegou. Tem gente comprando sapato de 7 mil reais. Caraca. Vai acontecer em algum momento. Meu caro, vamos lá. Abre aspas, mais uma vez, do seu site. Escolhi uma profissão que dá bastante trabalho, mas também diverte e, acima de tudo, ensina. Dito isso, qual foi a maior lição empreendedora que a sua carreira te brindou? Caramba, lição empreendedora. Lição empreendedora. Eu acho que uma coisa que... Acho que essa parte empreendedora me assustou. Não estava preparado para ela. Mas eu acho que funciona para tudo. Você ter muito respeito com a história e com a diversidade. Assim, com a história de cada um, né? Ou seja, com a diversidade. Eu acho que você tem que ser muito empático, saber escutar, entender os pontos de vista, não julgar, não... você ouve... Cara, cada história de amor é uma história. Cada pessoa é uma pessoa. Então, você não pode... você não pode se fechar para o outro. Você não pode achar que uma coisa tem que estar dentro daquela caixinha. Né? Okay. Até uma coisa, talvez, assim, não sei se eu estou divagando muito. Quando você fala lá atrás, se eu comecei a celebrar totalmente por acaso. Sim. Circunstancial. Circunstancial. E isso, eu acho que foi fundamental para eu ser quem eu sou hoje como celebrante. Porque se alguém me falasse assim, olha... Você vai ser demitido, você vai ficar desempregado, arruma uma profissão. Aí se eu falasse assim, caramba, né, há 6 anos, 8 anos, poxa, então se eu for esse cara aí celebrante, celebra casamento, o que eu preciso fazer? Bom, eu vou precisar ser um pouquinho mais sério, né? Vou precisar vestir, passar meu gel, impostar a voz e falar de amor de uma forma muito serena e muito... Se eu tivesse dentro dessa caixinha, cara, eu não ia ser quem eu sou hoje. Como eu tava totalmente despretensioso naquela posição, como eu tava conversando com um amigo, como de fato são o Bernardo e a Thalita, aquilo ali fez criar um novo negócio, cara, que não existia. Hoje em dia eu tenho várias pessoas que celebram de jeito bem-humorado, descontraído, porque me viram celebrar. Até então, nunca tinha ouvido falar disso. Ou seja, eles tiveram referência. Eles tiveram. Você eu não. As suas referências são esses 360 graus que você Isso. disse. Não, eu desde não posso... o teatro, desde o livro, etc e tal, né? Eu não posso deixar de falar aqui que eu tive uma grande referência que eu sou muito grato a ela. O nome dela é Ilana Resnick. Ela é celebrante de casamentos do Casamento Colorido, é o nome da marca dela, da empresa dela. Que ela foi a pessoa que, enquanto eu estava namorando aquele mundo de casamento, ela apareceu pra mim, ela é celebrante de casamento. Eu falei, caraca, uma pessoa que vive do melhor trabalho do mundo. Ela tinha uma história muito parecida com a minha, ela era redatora publicitária e largou pra celebrar casamento. Só que ela é super romântica, ela é super doce, ela tem uma caneta maravilhosa, caneta no sentido, ela escreve muito bem, ela é uma escritora. Só que não é debochada, não é irônica, como eu sou. E ela foi uma grande referência também, né? Pra falar que não é do nada. Assim, eu tive uma referência. Só que foi no sentido dela fazer uma cerimônia sem ser pastora, sem ser juíza, e falar sobre a história do casal. Aí eu peguei aquilo e trouxe de um jeito descontraído, cômico, leve, e trazendo ironia, graça, mas óbvio, no final, para trazer uma reflexão profunda de amor também, como ela faz, como a Ilana faz. Então, assim, eu tive referência, mas eu acho que hoje em dia eu fui sei que eu fui referência para muita gente que tem esse lado jocoso de celebrar. Então é aquilo ali. Quê?
Não, cara. Cara, eu fiz isso porque, deixa eu explicar. Esse efeito surpresa é o que você entrega para as pessoas. Não o pernacchia. O meu avô fazia pernacchia italiano. Vou fazer isso no meu próximo casamento. Mas eu acho que, aproveitando o gancho da tua pergunta, automação, ChatGPT, e vem você e cria, e rompe, e é disruptivo. Isso é muito você. Então eu tive que tirar aqui... ser criativo pra mostrar o que você faz pras pessoas. As pessoas esperam isso, cara. É exatamente isso Essa que eu quebra. faço numa cerimônia de casamento. Você aceita blá blá? Que? Qual é a história desse? Você sabe? Caraca, eu não sei, né? E meio que as pessoas se chegou- sentem muito Chegou zoadas. na com Itália, tem um nome, pernacchia. Meu avô fazia Pernacchia. isso. É uma tradição que dura 100 anos na família Moretti. Vamos lá, essa aqui é tua. Essa pergunta é tua aqui. Pode fazer o contexto e perguntar que eu não vou ousar invadir a sua área de atuação na advocacia. É verdade, eu lembrei dela aqui no nosso... Isso veio muito com a pandemia. Acho que a pandemia foi um divisor de águas para muita coisa, né? Mas hoje os divórcios aumentam bastante. E os casamentos, não sei se diminuem ou se são substituídos por união estável. Mas hoje os divórcios aumentaram muito. O que você acha? Qual é a razão que você vê disso? Da ocorrência, né? Eu costumo dizer, eu sempre coloco que assim, o divórcio tem que tirar aquela imagem de ser algo que representa um fracasso. Assim. Não sei se as pessoas conseguem ver isso ainda, mas as pessoas veem, o divórcio é um fracasso familiar, social. Hoje eu já costumo ver, já tento colocar, que o divórcio é só mais um caminho para a felicidade, né? Eu aqui tentando ser psicanalista, mas vocês chegam aqui. Um pouco de cada dia. Mas já teve gente me falando pra fazer o bendito divórcio. Porque para as pessoas tem muita gente que se divorcia e fica muito feliz e precisa celebrar isso. Ia ser uma coisa completamente disruptiva, isso é engraçado. Uma das perguntas era se as festas de casamentos acabarem. Eu acho bem difícil, né? Porque quando você divorcia, você pode até casar mais, né? Pois é. Queria saber o que você acha disso e para onde, eventualmente, para onde seguiria, né? Com esse aumento de divórcio, para onde seguiria a Bendito? Não, olha, eu justamente isso. Assim, se o casamento acabar, ferrou. Mas eu acho que o aumento do número de divórcios existe. Cara, acho que tem. Porra, a gente pode entrar aqui num estudo antropológico enorme, sociológico incrível, assim, mas que tem muitos fatores. Primeiro que o casamento é uma coisa, muito baseado no cristianismo, que está na Bíblia, que era proibir, a igreja proíbe o divórcio. Então as pessoas, isso vai diminuir. Eu já vi numa que o padre ficava repetindo. O que Deus une não pode. Mas falou umas 30 vezes, com aquela sua voz que você fez. Cid Moreira. Não pode separar o que Deus uniu. Ninguém separa. Fica mais desesperado que aquela ela tia velha dormindo. Acaba logo. Então tem isso. Tem, hoje em dia, aí por consequência, as relações mudaram. Tem gente que tem relação monogâmica, que é o caso do nosso Felipe Laporte. Tem gente que é poligâmico, tem gente que tem diversas situações que não permitem ou que outro dia mesmo eu entrevistei uma noiva e falou assim, cara, não sei se é pra sempre, mas hoje eu quero ficar com ele, não sei até quando. Enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure, que dure para sempre. Exatamente, assim, hoje eu quero, mas eu não vou. Ela falou assim, eu não vou me diminuir para encaixar num projeto de família que a sociedade instituiu. Hoje, eu amo demais esse cara, quero construir família, quero construir uma vida com ele. Mas se amanhã ele se transformar na pessoa diferente da que eu conheci, e se eu não acompanhar isso, eu divorcio, sabe? Então, assim, óbvio que o objetivo é ficar junto para sempre e tal. Mas, cara, se você ficar infeliz numa relação, você tem que correr atrás. Assim, eu caso muita gente que já divorciou. Até porque a igreja não permite casar de novo na igreja. É um lado positivo, então. É verdade. Falando em business. Né? Pois é. Aquela clientela. Então, ali, assim, reprimida. mas falando sério, assim, se for uma tendência eu acho que a tendência, na verdade, é um casamento menos tradicional. E aí eu tô super encaixado. Perfeito. Agora, daqui a 10, 15 anos, realmente é um futuro
que não consigo prever, nem sei se eu vou daqui a 10, 15 anos também, mas 20 anos já vai ser aquele tiozão do pavê, boa, celebrando, não sei. Eu acho que você vai ser esse tiozão do pavê gourmet, no caso, super ultra engraçado, ainda mais genial, mais criativo. Tiozão do creme brulee. Eu costumo dizer sempre que o casamento tem prazo de validade. Se não vai ser com divórcio, é porque alguém morreu antes. Verdade. Se todo mundo vivesse pra sempre, todo mundo ia divorciar em algum momento. Então para de frescura. Ditas, né? Para de frescura, faz o regime de mente, casa, faz a festa, faz 30 festas, divorcia, volta. Eu acho divorcia, volta, muito... faz união, eu acho que você... Claro que cada casal é casal, mas você casa com o objetivo de construir uma história longa. Mas... Fala mais perto do microfone. Mais perto. Francisco Moreira. Brincadeira. Mas beleza, não é isso. Você falou 10, 15 anos. Vamos pegar esse gancho da sua pergunta. E eu queria saber a respeito do seu legado. Cara, você construiu uma coisa muito incrível. Você talvez não tenha essa noção, porque você tá de fora. Eu tô de fora e vejo a sua trajetória como amigo, como profissional, como empreendedor. Quando eu te mandei o roteiro antes, você até falou, olha, é um podcast mais voltado pro lado técnico. A gente vai contar história, a gente vai rir, a gente vai debochar, evidentemente faz parte de todos nós aqui, mas o título do podcast é empreendedorismo. E eu vejo, Bessinha, podcasts de pessoas muito renomadas que atingiram realmente resultados incríveis de renome, de grana, enfim. Já parou para pensar qual o legado que você quer deixar daqui a 10, 15, 20 anos? Cara, um legado, você diz pra quem? Pro mercado? Porque assim, pra minha família... Vai fazer uma pausa. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. E pro Bessinha tudo ou nada, tudo! Tanto é orgulho. Pra quem não tá vendo aí, a gente acabou tendo um problema com a vela, mas é 35. Eu ia colocar, mas aí quebrou na minha mão. Aí o rap, 10 minutos salvou a gente aqui. que a vida me deu mesmo, cara. Pô, obrigado, pô. Você merece, amigão. Pô, pica. Come agora. Cara, você fez joinha pra lá, achava que era o médico que tinha chegado. Pô, come com a mão, come com a mão. O primeiro pedaço é pra quem? Quero um Tá gravando, pode continuar a pergunta, depois a gente come, vai. Tá gravando? Tá gravando, tá claro gravando. que tá. Ué, mas Isso vai não, entrar isso aqui. vai pro ar. Caraca, se tu tá gravando, esqueci. Vai, Tá gravando, pro agora ar. que tá gravando. Agora é genuíno. Voltando a pergunta em relação... Faz o quê? Aproveita que tá... Mas não corta não, isso tudo vai pro ar. A gente é um podcast genuíno. E vamos lá. Bom que esse cheiro de incêndio é maravilhoso. Bessinha, legado. Legado empreendedor, tá? Porque como a gente trocou aqui, tem muita gente que quer ser como a empresa Bendito. Sim, como o Bruno, como a Maíra. Qual o legado que você quer deixar? Pô, essa pergunta é difícil, cara, mas eu acho que o legado, eu acho que é uma coisa que eu já escrevi, não sei o quanto você pesquisou, mas já escrevi num post lá atrás, quando não tinha muito casamento e tinha muito tempo para fazer, mexer no Instagram, que eu falava assim, casamento é coisa muito séria, mas não precisa ser levado tão a sério. Então, assim, eu acho que o legado, talvez, sei lá, vai que... Hoje em dia eu sinto que as pessoas entendem que não precisa daquela solenidade toda, daquela sisudez de um casamento, cara. Pessoas que se amam, elas casam porque elas se divertem juntos. Elas passam por desafios, elas passam por situações, às vezes, de tristeza, mas elas estão juntas e tal. Mas, pô, você ama alguém, cara, você se apaixona por alguém porque vocês são felizes juntos, porque vocês dividem alegrias, compartilham momentos bons. E eu acho que lá na frente, numa cerimônia de casamento, você merece e precisa que a alegria tome conta do ambiente. Então, assim, eu acho que se fosse falar disso, de um legado, eu acho que a gente trouxe uma ideia de que, cara, você não precisa ser sisudo para ser sério, você não precisa ser solene para ter um valor afetivo incrível. E aí eu acho que eu tenho muito orgulho, assim, às vezes as pessoas me relatam essas coisas e eu consigo enxergar assim, do tipo, caraca, hoje em dia as pessoas
eu marquei ali para aquele casal, né? A Exatamente. frase que eu disse, o contexto que eu apresentei. Exatamente. Eles levaram pra vida a dois. Ontem, por acaso, uma noiva que casou há 2 anos mandou uma mensagem. Caraca, eu tava revendo aqui o vídeo de casamento. Eu queria... óbvio, sua agenda não permite, eu queria ser mais próxima de você, mas quero te agradecer de novo Massa, e falar que a energia que você traz pro nosso casamento é incrível. Tá, não sei o que lá. Aí eu respondi emocionado, falei, cara, ó, eu não sei se você sabe, meu aniversário é amanhã, mas meu presente foi ler isso aqui, foi do nada, tudo bem. Recebeu um feedback segunda-feira, fez o casamento sábado, recebe um feedback maneiro, segunda, pô, legal, você arrasou e tal. Mas, pô, você saber que, pô, 2 anos se passaram, marquei aquele casal, aquela noiva, lembra do que eu disse, falou que eu, pô, incrementei aquele dia que é tão especial, tão memorável na vida delas. Porra, cara, isso aí é isso que faz a gente... Se alguém lembrar de mim lá no futuro, eu vou ficar muito feliz, bro. Isso, ver seu legado. Muito bacana. Bessinha, pra finalizar, você foi pra fora celebrar 2 casamentos. Um foi em Aruba. E outro em Portugal. Tá. E Amsterdã? O inglês tem... Não. Cara, eu só tô sondando. Putz, não, pior que o meu inglês, eu me comunico bem, mas agora... O espanhol é melhor, né? Isso não dá pra Espanholzinho. falar. Não dá pra falar por que você aprendeu a falar espanhol. Não dá pra expor aqui. Mas seu inglês catechano. Mas o teu inglês era bom, pelo que eu me lembro. Não, meu inglês... Você dá celebra inglês? Eu faço... Pra amigo, a gente pode quebrar um galho. Mas eu não me sinto um... Não, mas falando sério, eu faço muito casamento bilíngue. Muito, nem tanto porque eu fujo. Mas assim... Pô, meu inglês tem lá um sotacão assim. Mas essa é a tá. graça. Esse é o pernaque da imprevisibilidade. E tem uma coisa que é o seguinte. Então, assim, eu me comunico com os noivos, né? Noivo gringo, noiva gringa. Geralmente um brasileiro e um brasileiro e uma gringa e um brasileiro. Fala da sua irmã, por exemplo. Da minha irmã. Mas nesses casos, converso com meu cunhado perfeitamente. Que é alemão. A gente fala inglês, entrevista em inglês, ouço tudo que ele tem pra falar do amor, pela minha irmã, etc e tal. E aí, me comunico bem. Só que na hora H, eu não tenho inglês suficiente pra falar boa tarde, sejam bem-vindos, estamos aqui para celebrar o casamento da Marina e Alex. Good afternoon, we're here to celebrate the wedding of... Como é que casamento é alemão? Pô, não lembro, mano. Mas eu lembro... Hayat, mas eu lembro... Guten Tag. Porque sempre que eu caso algum gringo, eu falo boa tarde, Guten Tag, willkommen, sabe? Tento trazer alguma coisa na língua da pessoa. A Vidinha, ano passado, fez um em... Romeno? Romeno. Bucareste? Falando em Bucareste? Macedônio. Mamma mia. Mas aí... Macedônio? Um macedônio com uma brasileira. E aí... E foi muito legal. Foi até uma dica minha. Ela falou, começava a cerimônia, a gente ouve, eu ouço a cerimônia dela inteira, e um dos pontos que eu fiz, eu falei, Vidinha, faz um boa tarde na língua do cara. Aí ela, não, mas a família dele não vem, eles já casaram lá na Macedônia, agora é só pra família dela. Eu falei, mas faz pro cara. Porque legal. Isso é a coisa, assim, primordial pra você, a pessoa se sentir prestigiada, né? Total. Então, pô, e aí... o cara depois veio elogiar e tal, blá. E o ponto que ele falou, cara, que delicadeza, que sensibilidade de ir procurar em macedônio, máximo, como né? se fala, boa tarde, sejam bem-vindos. Mas só pra responder, durante a cerimônia eu fico com o cara do meu lado. Já fiz cerimônia de tradutor tipo Oscar, no ponto da pessoa, ou então com um cara do meu lado falando assim, boa tarde, sejam bem-vindos. Aí o cara... fala, good afternoon, welcome everybody. Tipo assim, trocando essa bola, porque senão minha cabeça dá um tilt, eu não consigo, não tem essa facilidade toda. Isso demonstra a sua versatilidade, outra característica que a gente acabou de te conhecer melhor. E para finalizar, por que eu falei de Amsterdã? Porque a minha namorada, ela é holandesa, ela mora em Amsterdã, inclusive, eu tô indo amanhã vê-la. Bom, Bessinha, mais uma vez... Quer dizer, primeiramente agradeço ao meu sócio querido, meu querido amigo Guilherme Queiroz. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Eu que Gostou agradeço. da fera? Maravilhoso. Muito bom falar mais de casamento do que de divórcio. Mas
Pô, muitas coisas que a gente queria falar ainda aqui, mas a gente sempre... Eu tô vendo que quando você não muita tá aqui, coisa mas que eu tô então, anotando, faz cara. tempo. Eu vou fazer só um comentário. Sempre que eu vou num casamento, eu brinco com a minha namorada. Você pensa no divórcio, né? Eu brinco duas Não. coisas. Vai me buscar daqui a 5 anos, ou então, brinco assim, sabia que se ele disser, ou ela disser, de sacanagem, de zoeira, não Aham. quero, brincadeira, quero, o casamento é Anulado. naquele Teve um dia, vídeo só que depois rolou de Viralizou pouco tempo, agora, né? viralizou um eu vídeo vi. Nunca agora. viu isso acontecer, ninguém brincou. Eu nunca vi, eu sempre Não, mas então, o meu Será que a festa vai continuar? casamento, ele é social, ele Não tem é... esse cunho religioso. já ele- teve o... todo mundo que eu celebro já casou no verdade. cartório. É verdade. Então, mas teve uma Pega o menina que... Flamião ali, né? Teve uma menina que ela... O negócio do casal era viajar. Eles viajam muito. O pedido de casamento foi no Maldivas, nas Maldivas. Geralmente é a lua de mel, né? E aí os caras rodavam o mundo. E aí eu perguntei, você escolhe casar com esse cara? Você aceita casar com esse cara? Na saúde, pra ficar junto na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, nas Maldivas ou Iguabinha? Aí ela falou, Iguabinha não! Ah, esse Tipo não, assim. esse não. Aí, mas aí... Poderia ser, Iguabinha, poderia ser ninguém- interpretado assim. Dei sequência Não, porque eu não sou- fez uma analogia poderia ser legal. interpretado, Bom, não, aí comigo é... Bom, mas foi ótimo. Infelizmente a gente tem que fechar, Ah. mas é isso. agradecimento mas foi tão bom, poxa. final, fala Amei. seu adeus. Olha, eu quero agradecer. Olha, eu vim aqui, tava aqui tenso, falar com, dois engravatados, mas foi muito gostoso, foi muito prazeroso estar com vocês. Bola que tá te olhando, É né? verdade. Foi muito prazeroso estar com vocês. Vocês são realmente grandes advogados. Espero não precisar de você. E talvez de você, se eu comprar uma fazenda, se o casamento render, talvez a gente tenha que desmatar alguma coisa ali, derrubar uma floresta ali. Mentira. Mas, gente, só agradecer mesmo. Foi um maravilhoso papo. Um aniversário inesquecível. E segue a gente nas redes, @benditocasamento. Mas é bendito com M. É bendito casamento. Obrigado, tá? Bessinha, obrigado pelo seu tempo, obrigado por fugir da sua zona de conforto, falar sobre empreendedorismo, que não é de tantos temas que você gosta, não é aquele que está ali no principal, mas hoje como referência nacional é inevitável a gente não ter curiosidade e interesse a respeito da sua história, das suas dores, das suas virtudes, do seu casamento, da sua sociedade, enfim, tudo isso. Agradeço a audiência do YouTube, no Spotify, e esse foi o 5º episódio da 2ª temporada do podcast sobre empreendedorismo da Lapor, Salomão e Queiroz Advogados. A gente se vê no próximo. Um Grande abraço abraço. grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço.